Análise Psicológica 3, Berlim. Pessoal, Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma análise psicológica. Hoje a gente vai falar sobre o líder interno dos assaltantes do La Casa de Papel, que é o Berlim. O Berlim é uma figura muito amada por um e muito odiada por outros. Ele é um cara que ele é muito bizarro nas primeiras temporadas, ele acaba morrendo, né? Então, para quem não viu a série ainda, vai ter spoiler. Ele aparece na terceira, quarta temporada e a galera curte demais ele, porque ele parece outra pessoa. Vamos falar sobre essa personalidade aí, complicadíssima do Berlim. Ele é o irmão do Sérgio Marquina, ou do professor, né? Então, ele é o cara que ele é o assaltante que vai ser o líder da turma. Então ele acaba tendo até vários conflitos com o pessoal. Por quê? Porque o Berlim ele é movido pelo poder e pela ganância. Ele é um assaltante de joias preciosas. Então ele é um cara que ele é muito movido pelo poder e pela ganância. Então por isso, né, ele se choca com os outros membros da equipe, porque ele acredita que o plano tem que ser feito. Se tiver que morrer gente, vai morrer. Se ele tiver que matar, ele vai matar. Ele manda o David matar a Mônica, né, por um tempo. Ele entra em conflito com a Nairobi. Então ele é um cara que ele tá em muita pressão. Daí a gente vai entender um pouco, né? A gente vai conseguir entender por que ele tem muitos comportamentos. Então esses comportamentos que ele tem, muito autoritários, muito frios, ele tem porque ele é movido pela ganância. Na primeira e na segunda temporada, as motivações dele para participar do assalto como o chefe da quadrilha, como para fazer tudo, vem muito da questão de que ele está morrendo, ele tem uma doença terminal, e aí é uma das últimas oportunidades dele ter dinheiro e ele poder desfrutar da vida que ele sempre quis, certo? Então ele é um cara que ele está sempre em busca disso, ele sempre busca essa ganância, esse poder, para poder aproveitar a vida da melhor forma. E se ele precisar usar as pessoas, ou matar pessoas, ou enfim, fazer o que for, ele vai fazer. Se a gente fosse levar ele para uma análise de personalidade, ele seria um 4 no Enneagrama, que seria o romântico, o artista. Então ele tem muitas coisas artísticas. Tanto é que tu vê na quarta temporada lá, ele cantando, ele gosta muito de show, né? Então ele é aquele cara ali que no grupo ele vai querer se destacar sempre, ele vai querer fazer cantar o Bella Ciao, ele vai querer fazer uma performance mais bonita, enquanto outros, de repente, o professor ali que está ligado em como fazer a coisa da melhor maneira, ele tá mais ligado a fazer isso como se fosse um show, como se fosse uma arte. Então vocês podem analisar, se vocês olharem a série de novo, alguns comportamentos dele como sempre com um ar de histrionismo, assim, de exibicionismo. E ele usa muito disso porque, volto a falar, ele tem questão da ganância e do poder. Ele tem uma frieza, sim, ele tem muitos traços antissociais, que me faz pensar que provavelmente ele seja um psicopata, porque ele demonstra muita frieza em vários momentos, né? Ele até tem uma relação ali com o Palermo na quarta temporada, mostra, né, que o Palermo está apaixonado por ele, mas realmente, assim, se ele fosse um cara que realmente ele fosse se importar com o Palermo, né, ele iria com certeza ajudar a trazer o Palermo para perto, e a gente nos mostra nesse momento essa frieza que ele tem. Daí você vai me perguntar, ele tinha esposa? Sim, os antissociais têm esposa. E a gente vê que até uma das dúvidas, uma das especulações, né, do caso da Tatiana, se não me engano o nome dela, né, que ela possa ser um coringa na quinta temporada, ela possa vir a também aparecer na quinta temporada. Então provavelmente ele faz esse jogo com as pessoas, inclusive com o professor, né, para o seu bel prazer. Então o psicopata ele tem isso, ele vai usar as pessoas de alguma maneira, matando elas ou não, manipulando elas ou não, para o seu prazer pessoal. E é isso que basicamente ele faz quando ele encontra as pessoas ali da volta, os seus amigos. Então, até na terceira temporada, quando ele está se apresentando para o professor, no caso que ele está falando ali, apresentando o local que ele mora, ele fala assim, eu falei pro pessoal que eu era um artista, para os monges daqui, e que eu vivia
e que eu vivia recluso e tal. Então ele conta uma história, ele inventa uma história, né, para poder convencer as pessoas. Até na parte um pouquinho depois que aparece o Neymar na La Casa de Papel, né? Então ele tem essa coisa de inventar essas histórias. Oh, una cosa celestial, Andrea. Sono contento. Vi auguro una bella giornata. Grazie, altrettanto. Muito obrigado. De inventar essas histórias. Então ele é o típico malandrão, antissocial, que quer as coisas para si mesmo e foda-se os outros. Falei que ele queria o show e ele tem muita raiva, né? Um dos sentimentos que aparece muito assim nele quando ele explode e tal é a raiva. Então tem ali uma cena que eu fiquei tipo, meu Deus, que isso? Que ele pega e mata um rapaz, né? Um rapaz dentro do banheiro de um restaurante assim por nada, né? Porque o cara mexeu talvez com a gravata dele e ele fez isso. Então ele tem essa questão, quando ele está movido pela raiva, ele assim não tem pudor de ninguém, não tem pudor de nenhuma pessoa. Então isso me faz acreditar muito mais que ele é um antissocial. Também tem uma questão que ele também se envolve com uma refém, ele acaba depois tendo uma relação de muito poder com a menina, acaba abusando da menina sexualmente. Depois ele, quando a menina, quando estão invadindo lá a Casa da Moeda para prenderem ele, que é o momento que ele morre, ele leva a menina junto, a menina chorando, desesperada. Então ele não tem essa humanidade, não tem essa empatia, né? Por mais que ele no final tenha se sacrificado pelo grupo, né? Então ele se sacrificou, na realidade, assim, para mim a motivação de que ele se sacrificar porque ele não tinha mais como sobreviver, porque realmente ele já estava morrendo, ele já estava com uma doença grave e ele não ia ter muita expectativa de vida. Então ou ele morria ou ele morria. Então basicamente é isso, né? Então o que faz com que o Berlim seja o Berlim, né? Então que é a coisa que eu sempre falo no final, né, da nossa análise psicológica. Então por que ele é frio, calculista, por que ele é movido pela ganância e tal? A gente vai falar um pouco aqui sobre o pai dele, porque a gente, assim como o professor, não tem muito as mães na casa. La Casa de Papel é uma série que não tem muita mãe, né? Então é a única mãe que tem a Nairobi e o pobre da Nairobi, cara. Ratearam com a Nairobi. Então, contém spoilers, né? A Nairobi se foi, que ia ser uma baita mãe aí. Mas não aparece muito mãe, assim. A máxima ali é a Raquel Murillo, né? E então, ali a mãe do professor, a gente sabe que a mãe do Berlim são mães diferentes e eles são filhos do mesmo pai. Então, provavelmente, o que eu posso sugerir, tá? Eu sugiro, né, que pelos comportamentos dele, provavelmente ele não tenha tido uns cuidados maternos quando era pequeno, tá? Então, ele deve ter sido criado com esse pai que é um ladrão de bancos. Então provavelmente toda essa parte de ganância, dinheiro, roubar, ele tenha tido do pai, porque ele é filho mais velho, né, dos dois. O professor é mais novo, então provavelmente ele possa ter tido mais contato até com o pai do que o professor, porque o professor, como eu falei no vídeo que está por aqui, né, deve estar algum link no outro vídeo. O professor foi uma criança muito doente, então ele não teve muito contato com o pai, ele só tinha contato com o pai quando o pai contava as histórias para ele. E eu acredito que o Berlim, ele tenha tido contato com o pai, inclusive deve ter aprendido muita coisa de roubar com o pai. Então a gente vai entender que, como eu falei para vocês, ele deve ter tido um afeto cortado, porque ele não tem essa questão da empatia, né, diferente do professor. Então eles têm essas diferenças, né? E provavelmente todas essas questões de assalto, de frieza, da ganância do dinheiro, ele tem apego do pai. Então a gente vai fazer uma análise psicológica que vai entender que o pai era o grande, o cara que deu passou esses traços de personalidade e ensinou esses comportamentos para o Berlim. Então basicamente seria isso. Então pouco afeto, ele possa ter poucos cuidados quando era pequeno e ele teve que se envolver nesse mundo, né, do crime desde pequeno. Do contrário do professor, que o professor foi pego mais ou menos assim em algumas partes nesse mundo do crime. Então, basicamente é isso. Então, essa seria uma análise do Berlim
do La Casa de Papel. Então, para quem não viu a série, volta a falar, porque teve muito spoiler, né? É uma série maravilhosa, vale a pena ver várias vezes. E aí, se vocês quiserem, eu vou fazer análise de outros personagens, certo? Um beijo para vocês e até a próxima análise.